O amor não tem reciprocidade. É uma lei matemática. Uma mãe que entrega o amor para o filho com uma expectativa futura de como ele vai devolver isso para ela, mas por mais que ele queira, não consegue entregar na medida. Porque a medida é subjetiva. Né? O medo de perder sempre vai alterar a sua conduta. Por exemplo, o sujeito que está numa relação afetiva, amando mais, aí ele acorda no domingo e diz, poxa, estou morrendo de vontade de ir para a praia. Aí a pessoa amada chega e diz, nossa, fiz um programa aqui para a gente ir para o cinema mais tarde, vamos fazer um churrasquinho em casa, a sessão é às 4 da tarde, hoje é domingo, a gente fica em casa, descansa, e fechamos o domingo no cinema. Aí ela diz, mas eu estava querendo muito ir para a praia. Ele diz, não vou abrir mão do meu cinema. Inconscientemente a pessoa que ama mais, ela pensa assim, ir para a praia sozinha, não ter a pessoa amada, é desconfortável ao ponto que eu prefiro abrir mão do que eu gostaria de fazer para estar do lado dessa pessoa. Ela se põe em segundo lugar. Né? Exatamente. Só que a repetição disso ao longo de meses, de anos, começa a descaracterizar e não é raro pessoas não saberem nem mais quem elas são, o que elas gostam de fazer. Conseguem perceber? Tudo porque a gente não tem uma dimensão clara de como lidar com a... Não é com a pessoa, é se relacionar com o sentimento que vibra dentro de você. Né? Por exemplo, se você ama mais alguém, mas você sabe lidar com o seu sentimento, você conversa e coloca as suas emoções no colo e administra isso muito bem entre você e o seu espelho, as coisas começam a ganhar maturidade. Mas nós não somos educados para isso. Então a gente não vê a relação viva, que tem necessidades próprias, entre eu e a pessoa que está trocando afetividade comigo. Nós não vemos isso. E a gente direciona tudo para a pessoa, sendo que existe uma terceira instância que nasce ali. Essa terceira instância é o sublime do amor. Se você não souber lidar com ele, na mesma proporção que você sente sensações agradáveis, na ausência do outro, por abstinência você pode sentir absolutamente desagradável. E toda relação tem isso de um amar mais do que o outro? Tem. Quando ela não é percebida com clareza, porque tem um bom administrador, e geralmente é uma mulher. Se você colocar essa lupa para olhar um pouco vocês todos nos assistindo, colocar como se fosse uma lente, você vai descobrir, eu poderia dar vários exemplos aqui públicos, mas você vai descobrir que as relações afetivas mais equilibradas é quando uma mulher é mais amada. Isso não é bom só pela mulher que está recebendo sentimento. Isso é fantástico para nós homens. Porque o nosso maior medo inconsciente é ser traído. E a partir do momento que a gente vence esse medo, a gente começa a desfrutar da sensação mais sublime e do sentimento mais pleno que a experiência humana pode conhecer. O amor, ele lapida a pedra bruta que nós homens somos biologicamente falando. E a gente consegue ter as nossas melhores experiências a partir desse sentimento. Então, os homens conseguem as suas melhores versões quando ele consegue, de fato, se entregar para a experiência afetiva. E por isso que eu acho que o mundo está em crise hoje, porque a gente está no olho do furacão dessa possibilidade. Gerações e todos os ancestrais femininos amaram muito, sofreram muito, porque os administradores eram péssimos, podemos dizer desse sentido. Então a mulher precisou transcender para ganhar novas condições, inclusive características que eram um reduto masculino, a característica de liderança, de autonomia, de criatividade, de fazer coisas acontecerem. E o que é que eu vejo hoje? Nós homens não fizemos o nosso dever de casa, porque ao mesmo tempo que a mulher está abarcando características que há décadas atrás era um comportamento muito soberano masculino, ela não abriu mão daquilo que eram características dela, de acolhimento, de ternura, de maternagem. Então ela começa a se tornar um ser humano antropologicamente cada vez mais completo. E nós homens não entramos nem na forma ainda para nos preparar para isso. Para desenvolver intuição, sensibilidade, capacidade de ouvir mais, capacidades mais de ternura e por aí vai.